Começou, gente, mais um programa do Barro e a gente está aqui na comemoração dos 10 anos. Vai ser o ano inteiro, como eu tô falando, a comemoração dos 10 anos. Olha só, 10 anos passa tão rápido, né? E é a primeira vez que ele vem aqui hoje, durante esses 10 anos, porque eu não conhecia. Mas ele veio agora. Tiago Irapuá. Isso mesmo. Muitíssimo obrigado, viu, que você abriu esse tempo para vir aqui falar com a gente. Estava chovendo hoje, cheguei aqui na hora do amém. Mas ele estava aqui, trocando altos papos com o Guilherme, com o pessoal do Tagarela, que é muito legal, né? O pessoal Muito não é bacana bom, muito aqui? bom. Demais. Gostou de tomar o café da Fazenda? Opa, café puro. Esse é o da Fazenda. Esse é puro. Esse é o da Fazenda. Esse é o café da Fazenda. Meu amigo, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E quem reclamar, você vem de novo, tá? Você só chama esse cara, conta fala, comigo. vai vir de novo? Então, agora sim. O André William já participou aqui 29.349 vezes nesses 10 anos. Só porque falaram assim, você só chama o André William. Ele vai vir aqui e vai cantar de novo. Inclusive, ele vai participar mesmo. E por causa disso, vai chamar mais uma vez já. Não, ele veio todo esse tempo, ele vai participar dos 10 anos, não tem como. André William já sabe, quando estiver aqui em São Paulo, ele já falou assim, eu tô pra ir aí em São Paulo e a gente vai gravar. E tá todo mundo falando, você tá aí nesse lugar novo, nesse estúdio. Eu falei, favela venceu, vocês querem o quê? Como eu gravava antes, favela venceu, tô aqui agora no Tagarela Estúdio. Já seguem aí, tem no Instagram, você quer gravar o teu podcast, o teu conteúdo, o seu curso. Aqui grava curso também, viu? É isso, Guilherme? Aqui grava curso, aqui grava... Podcast, grava o que a pessoa quiser, talk show, eles mudam tudo aqui, viu? Também de lugar, parece que é um outro lugar aqui. Às vezes eu olho quando vocês fazem sem a mesa aqui, eu acho interessante. Vou começar a fazer a próxima temporada do meio do ano em diante, eu vou fazer assim, sem a mesa, eu vou fazer uma coisa diferente. Meu amigo, agora, por questão de curiosidade mesmo, certo. esse Irapuá é índio, é isso? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é uma família assim. Agora eu fiquei curioso. Vamos fazer a linha do tempo, né? Vamos lá. Guilherme, não é interessante esse nome? Tiago Irapuá. Irapuá. É tem um Santos no meio. Tem o Santos no meio. Vai ficar mais brasileirado, né? Vai ficar mais legal. Também. Vai ficar mais brasileirado. Mas esse Irapuá é você vem de uma família indígena. Isso. Descendência indígena, família do meu pai. Os avós do meu pai, então meus bisavós, né? Eram indígenas do Nordeste do Brasil, lá da Bahia. É mesmo? E esse Irapuá, na verdade, pelas minhas pesquisas... Eles não falavam também português nem nada, era esse raiz mesmo. Os bisavós, sim. Aí o meu avô já sai do meio ali da tribo, vem pra trabalhar em Brasília, ganha na construção de Brasília, ganha um dinheiro e vem pra São Paulo. Então, meu pai, inclusive, nasceu na Bahia, já mais fora da tribo, né? Na cidade lá, uma cidade chamada... Não deu tempo dele nascer na tribo, pra ficar mais Não legal deu. ainda. Aí seria mais próximo ainda. Tanto que eu não conheço nenhum parente assim próximo que seja indígena da tribo lá mesmo, nativo, mas o sobrenome ficou. Então a família da parte do meu pai, tudo tem o Irapuá. Em Tupi-Guarani, na verdade... Se eu tivesse esse nome, eu uso ele por isso também. Guilherme Irapuá. O Wellington Barro Irapuá. Ia ser muito legal, ia ser muito legal. Ia ser legal. O pessoal ia errar direto, porque acontece. Cada lugar que você vai, falam de um jeito. Irapuá, Irapuã. Vai embora. Arapuã, né? Arapuã, por causa da loja, né? Não, tem que pegar a idade, não começa. Então. Não começa. Então, deixa quieto. Pegar a idade. Deixa quieto. Já Mas passou é dos isso aí. 30, vai saber o que é um Arapuã. Já comprou na Arapuã, Guilherme? Já comprou? Não faz ideia. Não, né? Comprou uma TV lá na Arapuã. Aí, ó, Arapuã. Uma TV da CCE. Pode falar, não tem mais CCE, né? Pode falar essas marcas, né? E nem Arapuã, achou que tem ainda Arapuã. Não, lógico que não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Interessante. Então você vem de uma família indígena. De descendência indígena, é isso aí. Mas dá pra perceber até mesmo pelos seus traços, as cores. Sim, ficou. É bem Brasil, né? Aquela mistura, porque no meio então tem o Santos. É Tiago Santos Irapuá. Sim. Esse Santos é da parte da família da minha mãe. Aí na família da minha mãe tem português, tem italiano. Você pegar a minha avó ainda é viva. Minha avó Neuza, por parte de mãe, você não fala que é minha avó, ela é loira de olho verde. Que isso, cara? Parece que é minha família também, é a mesma coisa. Aí a parte do meu pai, aí já a galera indígena com traços afrodescendentes também. Então, assim, bem parecido com você. Bem parecido comigo. Parecido dos seus irmãos, outras pessoas. Eu tenho um irmão só por parte de mãe, você também não fala que meu irmão é meu irmão, porque ele é branco, assim como minha mãe. Agora, a minha família da parte do meu pai, você olha... Todos ficaram praticamente... Todo mundo... É uma raiz forte, então, É uma raiz né? forte, é uma raiz forte. Que acabou ficando em vocês, que pena que não nasceu na tribo pra falar que você era um raiz. Pô, eu nasci lá dentro da oca, né? Entendeu? Tem essas histórias pra contar e tal. Não foi hospital, não teve isso, eu nasci lá. Eu já sou Nutella, sou o indígena do século XXI. Tá quase lá. Tem essa, vamos dizer que é uma dupla nacionalidade. É isso aí, o é verdade. Não é brasileiro. O índio é o índio e o brasileiro é brasileiro. É isso aí. Eu, pelo menos, tenho essa linha de pensamento, né? Mas não sei os outros. Mas pegando até essa questão de índio e tudo, que aqui você sabe, né? Não tem padrão, não tem frescura. A gente vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Mas essa coisa do índio, você sente hoje até mesmo que
que com o passar do tempo, lógico, foi mudando muita coisa. Eles deixaram de falar até a língua para falar português, aquela história toda que a gente já sabe. Mas em questão religiosa, você viu que mudou também essa questão até mesmo o pessoal cristão, que ainda hoje vão em tribo fazer missões, Sim. fazer essa coisa. Você acha isso ainda contra? Você vem da sua família, sabendo que você vem dessa raiz. Muita gente fala, você não deve ficar falando com os índios isso, deixa eles com as religiões dele, com as coisas dele. Mas você sente que deve ser mudado até mesmo do próprio índio, de entender, hoje compreender na língua, né, o português e tal. Você viu que mudou muito isso? Eu acho que sim, ô Barro. E principalmente porque hoje a maior parte dos missionários, das agências de missões da igreja, que faz essa obra missionária em tribos indígenas, eles já não têm mais essa abordagem de imposição cultural. Então, o que é que criava muito essa barreira? A ideia de que o evangélico, vamos colocar assim, ia lá dentro da tribo para levar a mensagem do evangelho, mas junto do pacote da mensagem ia a cultura. Então acabava meio que, para tentar ser bem simples aqui, a pessoa queria que o índio se vestisse como o pastor de terno e gravata, como o blazer, como eu tô aqui. E isso são coisas secundárias. Então isso criou muita tensão nessas relações missionárias. Hoje em dia, então, te respondendo, eu acho que é uma relação muito mais harmoniosa, porque a ideia leva a mensagem, leva o evangelho e, assim, não fica olhando pra pintura no rosto, pro que eles estão vestindo, onde eles estão morando. Sim. É a mensagem que tem que chegar. A cultura deles é a cultura deles. E não tem como tirar isso. Não tem porquê. Não tem porquê a gente impor. Exatamente. Não tem porquê quem tá de fora tentar impor. E isso a gente tá falando aqui da questão indígena, mas serve pra qualquer outra, né? Sim, até mesmo no Nordeste. Tem cara que fala assim, eu vou fazer um evangelismo lá no Nordeste, mas você não vai tirar a cultura do cara. O cara vai tocar os louvores, vai tocar música no acordeon, sim. É isso aí. Ele vai tocar com a sanfona, sim. Ele vai tocar com o que tiver que tocar, no ritmo que ele quiser fazer. E você não vai ter como tirar uma cultura da pessoa. E aí eu vou elogiar nesse aspecto a minha vertente, né? Eu sou um cristão pentecostal e o pentecostal, ele tem já na raiz dele, no DNA dele, essa ideia de que o Espírito Santo está disponível a todos os povos. Ele é multirracial. Então, quando você vai para igrejas pentecostais no Nordeste, você vai ouvir forró no culto. Vai, são muito legais. É isso aí. São muito legais. Você ouviu o hino da harpa. Corinho. É isso aí. O hino da harpa no acordeon. Pô, teve um cara que eu vi tocando, que eu falei, não é possível. Ele tocou de um jeito que eu falei, fica à vontade de ficar lá o dia todo ouvindo ele tocar. Mas é como uma coisa que a gente falou, é a cultura. Você não tem como tirar, né? E assim, o evangelho, ele não é uma mensagem que ele vem para negar a cultura. Ele transforma, porque é óbvio, também nem tudo que é cultural necessariamente é bom, é correto. Então, se houverem coisas na cultura que são contrárias ao que a mensagem do evangelho propõe, vai haver ali uma relação de transformação. Mas o evangelho não é para ser uma mensagem de doutrinação cultural, no sentido de, a partir de hoje, se você é crente, então essa sua barba aí não pode mais, essa sua camiseta aí não pode mais. Não é assim. Sim. Então, quando nós olhamos para a igreja ao redor do mundo, você vai na igreja na África, você vai na igreja na Ásia, você vai na igreja na Europa. É igreja, é evangelho, é o reino de Deus, e cada um com a sua cultura. Completamente diferente. Cada um com a sua liturgia, cada um. Ontem mesmo lá na nossa igreja, do dia que nós estamos gravando, recebemos lá um missionário angolano e ele comentando sobre isso, né? Você vai num culto em Angola, a liturgia do culto dura 5 horas. Quando eu for pra lá, eu não vou vir embora, tá? Quando eu falar, vou ficar 5 anos direto, tá, Guilherme? Se eu ficar sumido 5 anos, eu tô lá, tá? 5 anos direto e eu não volto mais, tá? Vou ficar lá porque eu acho sensacional. Um abraço para todos os meus amigos angolanos aí, que também vão vir aqui durante esses 10 anos. Então, eu acho isso muito interessante, a alegria que eles têm, a forma que eles têm. E não tem como, para com isso. Não tem como você querer mudar a liturgia do culto dos caras, a forma que eles fazem. Inclusive, como que chama o podcast que grava aqui, Guilherme? Você falou que tem um pessoal, né? Hebron Brasil. Já segue aí, procuram eles aí, que eles gravam aqui também. Tem uma galera que grava aqui, né? A gente também grava e eles também. Fazem um conteúdo muito legal e muito interessante. O próprio Guilherme está aqui de testemunha e ele falou que ele não viu alguém fazer isso de uma forma bem diferente. Então, vocês podem ouvir aí, Hebron Brasil. Mas você está vendo como que é? Eles não perdem a cultura deles. Estou no Brasil, mas não interessa. Eu vou continuar usando minha roupa, eu vou continuar fazendo do jeito que eu tenho que fazer, porque é uma coisa cultural que isso não vai
interferir em nada. O meu terno colorido vai mudar na adoração, no que for. Não vai mudar. Mas a gente sabe que tem coisas e coisas, assim como você falou. Mas querer tirar totalmente a cultura da pessoa, não tem como. Isso é inclusive. Eu chegava assim pra pessoa, na Bahia, você não vai falar mais oxe na hora que você estiver pregando. Pô, não tem como. Você vai falar isso pra um baiano. Você entendeu? Como você vai chegar e vai falar pro cara no Ceará, você não vai falar mais vice. Não pode me chamar de Tiago, tem que ser Tiago. Chiadinho. Exatamente, é verdade. É assim mesmo, é verdade, Tiago, verdade. Verdade, é exatamente isso. Você não tem como mudar. Você tá entendendo, não é? É até chato, né, querer fazer isso, né? Demais. O cristão me impor uma coisa de querer mudar a cultura da pessoa. Muito interessante o que você está dizendo. Verdade. E isso revela, na verdade, a pessoa que se porta assim, não entendeu o que é o evangelho, né? O que é ser cristão. Sim. Então você vai ver Cristo mantendo a sua essência, caminhando pelos mais diversos ambientes, os mais diversos grupos sociais, pregando a mesma mensagem, Sim. mas muitas vezes adaptando essa mensagem na linguagem que aquela pessoa vai entender. Então você vai ver Cristo pregando a mensagem, porque a mensagem do Evangelho, o Evangelho ele é uma mensagem, ela é única. A boa nova de que Deus se fez homem, veio para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus pregou essa mensagem. Só que ele pregou essa mensagem para crianças, pregou essa mensagem para mulheres, pregou essa mensagem para ricos, pregou essa mensagem para pobres. E em cada grupo ele adaptou a mensagem para uma forma que aquele grupo entendesse. Sim. Que é o desafio do cristão. E então, muitas vezes o que acaba acontecendo é, a pessoa chega num grupo que ela não conhece, então você tem que se adaptar ao meu modo para que você entenda a minha mensagem. E não é bem por aí, né? Historicamente, a igreja não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. É a mesma coisa de eu chegar na Escócia, o cara tem a saia lá escocesa, mas é uma saia masculina, uma saia escocesa. É a cultura deles. Eu falo, agora você não pode mais usar isso. Exatamente. E agora, como que fica? Você de sapulenco, eu quero ouvir você dizer isso. Não, o que você diria se você fosse você chegando lá na Escócia? É isso aí. Eu entenderia, como? Eu abordaria entendendo que aquilo ali é a cultura regional. E da mesma forma que o escocês não pode sair da Escócia obrigando ninguém a usar saia, não sou eu que vou chegar lá e falar, não, você não pode usar esse kilt aí não, né? Que acho que o nome é esse, se eu não estou enganado. Você tem que usar a calça de sarja, a calça jeans ou a calça social do terno. São questões culturais. O evangelho ele tá direcionado para coisas mais importantes e relevantes do que isso. Aliás, aquilo ali é uma forma de glorificar a Deus. A Bíblia fala, Barró, no livro do Apocalipse, né, que é uma visão que João tem sobre a eternidade, o fim de tudo, e ele diz que lá na eternidade haverá povos de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, a visão de João é uma visão de que lá no céu vai ter gente de toda cultura, de todo tipo, vestido de toda forma. Porque se tivesse todo mundo vestido igualzinho, ele não ia falar isso, né? Como que ele diferenciou que tem gente de toda tribo, língua, nação, se tiver todo mundo vestido de bata branca? Não, para ele ter dito isso é porque lá vai ter gente com a saia escocesa, vai ter gente com a roupa que a gente usa no Brasil, vai ter gente com os trajes africanos e assim por diante. E as mulheres africanas que gostam de usar o turbante também. Tudo isso. Lá vai ter tudo isso desse jeito. Tudo isso daí. Interessante, eu não tinha escutado alguém falar dessa maneira. Cuidado, você não vai ser cancelado não, né? Não, eu não... Não vai, né? Você tá dizendo isso. Você sabe que tem os de plantão que fica esperando pra fazer isso. Aí não temos o que fazer, né? Aí você o trabalho deles é esse, é cancelar, então... Você que lute aí, que não estiver concordando. Mas a gente falando sobre respeito e tudo isso que é interessante. Olha, eu posso não concordar, mas eu tenho que ter o respeito, né? Sempre. E eu não posso também querer achar que eu sou o dono da razão, o dono da verdade. Jamais. Mas eu já vi, viu? Em debates, em lugares aí... Ah, é verdade? Que achou que era... Pediu pra parar, parou. Parei. Eu não vou expor ninguém, lógico, por ética. Próximo assunto. Mas, falando sobre a igreja, eu achei interessante que você dá aula sobre a história da igreja, é isso? Isso também. Eu sou professor de teologia. Sim. E aí no curso de teologia a gente tem várias disciplinas, né? A teologia ela é uma ciência, digamos assim. Foi o que eu vi, por isso que eu quis te chamar aqui também. Sim, então. E aí acho que na divulgação que você viu, nós estávamos ali na época trabalhando na matéria de história da igreja, que é uma matéria que faz parte do curso de teologia. Então é importante, né? Que o cristão, ou mesmo quem não é cristão, que está ali estudando teologia, conheça a história da igreja. Porque, de novo, a gente chega na igreja hoje, no século XXI, aqui no Brasil, e talvez muitas pessoas tenham em mente que a igreja surgiu agora.
A igreja, ela sempre foi o que aquela comunidade ali que você frequenta, né? A comunidade de fé é. E não é isso. Não é isso. A igreja, ela surge lá no século I. E desde então ela vem se desenvolvendo, ela vai se expandindo pelo mundo, ela vai alcançando lugares diferentes. Então veja, quando a igreja surge, o Brasil não era ainda nem, entre aspas, descoberto, né? Então, o Brasil ainda não tinha sido colonizado. Então, quando eu olho para a igreja no Brasil e eu acho que a igreja é isso aqui, eu estou anulando o que a própria Escritura está apresentando como igreja. Então, a igreja, desde o século I, existe. E aí é importante conhecer essa história da igreja. Então, é uma das matérias, um dos assuntos que a gente trabalha na teologia, por eu ser professor disso, né, lá na igreja, em outras igrejas também, a gente acaba falando um pouco desse tema. Cara, muito interessante. E questão de história da igreja é conhecer o ponto de partida mesmo. Isso. Seja a parte católica e cristã. É meio que isso. Eu vou entendendo de onde surgiu a igreja católica e até onde foi vindo as igrejas cristã, protestante e tal. É isso a história da igreja. É isso aí. Então a gente tem a história da igreja fundamentada assim. Então vamos colocar, dividir em fases aqui. Então você tem a igreja que é chamada de igreja primitiva, né? A primeira fase ali da história da igreja, que é a igreja do primeiro século. E aí a gente poderia colocar a igreja do século I até o século III. Então, os 3 primeiros séculos, existe a igreja. E o que é a igreja? É aquela comunidade de pessoas que servem, que professam a fé em Jesus Cristo. E aí, já no século I, isso começa a se espalhar. Nasce ali em Jerusalém, Israel. Já no primeiro século, alcança ali a Síria, né, Antioquia, vai se espalhando pelo norte da África, chega na Europa, em Roma, mas ainda não se tem o conceito de igreja católica. Então, o conceito de igreja católica ele vai ser mais tardio. Mas no primeiro momento, é igreja. Cada uma na sua cidade, cada uma na sua região, é igreja. Na própria Bíblia a gente vai ver isso. Nós temos ali os livros do Novo Testamento, muitos deles são cartas destinadas a igrejas, no plural. Então você vai ter uma carta escrita à igreja que está em Roma. Então, é uma igreja que está em Roma. Outra carta escrita à igreja que está em Corinto, que está na Grécia. Então, é outra igreja. Outra carta escrita à igreja que está em Éfeso, que é ali na atual Turquia. É outra igreja. Então, são comunidades diferentes de um mesmo grupo que professa a mesma fé. Então, até o século III é esse primeiro momento da igreja, que é a igreja primitiva. A partir do século IV, aí o negócio muda drasticamente. E aí começam a surgir novas, como que eu poderia dizer, roupagens e novas formas de definir, de entender a igreja. Então, o ponto de partida, voltando ali na sua questão, então, é esse. Século I, do jeito que está ali na Bíblia. Então, nós temos ali no registro bíblico, e registros extra-bíblicos também falam sobre, mas, né, para o cristão, a Bíblia é ali a revelação de Deus e o livro que doutrina a verdade. Nós temos ali o surgimento da igreja no século I, ali em Jerusalém, e ela vai se expandindo com a obra missionária ali dos apóstolos. É isso. Cara, que interessantíssimo. Você falou sobre a Turquia, mas você disse atual Turquia, porque antes não era. Não, antes chamava-se Ásia Menor. Na Bíblia, inclusive, você vai ouvir muito essa expressão. Que é a primeira vez que eu ouvi essa expressão de a nova Turquia. Eu achei a atual Turquia, porque... Atual, quer dizer... isso. Porque na época, quando você vai para a história ali, para os textos, aquela região ali de Éfeso, toda essa região que atualmente é a Turquia, vai ser conhecida ali, chamada de Ásia Menor. Na própria Ásia Menor, que posteriormente vai ter uma cidade importante para a história do mundo, não só da igreja, que é a cidade de Constantinopla. Constantinopla, da época ali do imperador Constantino, então já é século IV, ele cria Constantinopla como sendo uma sede oriental do Império Romano. Então você tem a sede ocidental, que é Roma, e aí o Constantino era um político, aí dadas as devidas proporções, né, entendam como quiser, politicamente falando ele era genial. E ele, não é porque é genial que ele era bom, não é isso que eu tô dizendo, mas ele era genial no sentido de inteligência. Ele cria em Constantinopla, que fica no Oriente,
uma cidade, ele cria essa cidade, dá o nome dele próprio, né? Constantinopla, é a cidade do Constantino, que é para ser a sede do Império Romano Constantinopla. Algum interior aqui de São Paulo deve ter esse nome. Com certeza. Alguma rua. Alguma cidade de Minas Gerais ou Bahia. Vai ter um monte de avenida Constantinopla. Deixa seu comentário aí se você mora na Avenida Constantinopla. Constantinopla, se a sua cidade no interior aí chama Constantinopla. Deve ter, com certeza tem. Interessante, aí ele mesmo deu o nome. Deu o nome. E aí a Constantinopla passa a ser essa sede oriental do Império Romano e posteriormente aí vai vir toda a questão do Império Otomano e aí já mais na fase moderna, né, na Idade Moderna, que vai criar esse novo nome que é a Turquia. Então hoje aquele pedaço que a gente conhece como Turquia é o mesmo pedaço que na Bíblia a gente vai ver ali, Éfeso fica ali na Turquia, outra cidade que eu poderia puxar aqui na memória Tessalônica, se eu não me engano, fica lá também. Tessalônica fica ali na Ásia Menor. Você vai ter, no livro do Apocalipse, 7 cartas escritas a igrejas que ficam ali na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, cidades ali como Laodiceia, cidades como Pérgamo, tudo ali, nessa atual Turquia, que antigamente era chamado de Ásia Menor. De Ásia Menor. E você falou sobre a carta, e seria, então, no caso, as cartas de Paulo, é isso? Essa última que eu falei, não. As primeiras foram. Sim, as primeiras. Cartas de Paulo. Cartas de Paulo às igrejas. E essa que eu citei está no livro do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Sim. Assim se entende, né? E se aceita pela maioria, não é unanimidade. Aliás, em teologia, poucas coisas são unanimidade. Tem muita divergência aí de opinião e pensamento, mas a grande maioria... Te provoquei agora. De fazer um debate, um que diz que foi o João e o outro diz que não, eu gostei. Olha aí. O pastor César já fez isso? Não sei. Eu não Quero sei. fazer primeiro todo mundo. A Mais fez isso também? Não sei. Olha, mas ia ficar legal isso, é interessante. É um tema Então tem pessoas que podem achar mesmo que pode ter sido Tem pessoas que acreditam que não foi João. A grande maioria crê que foi João. Entende ali que é o apóstolo João, mas tem quem negue. Hoje em dia tem quem nega tanta coisa. Então, assim, é muito difícil você achar um ponto que todas as vertentes cristãs concordam. Aí, já que eu toquei nesse ponto, é óbvio. Cada vertente vai ter a sua ideia de que existem pontos que são inegociáveis. Então, por exemplo, para o cristão, a ideia de que Jesus Cristo, ele é Deus, isso é uma doutrina fundamental. Certo? Então, quando surge um grupo que se denomina cristão, mas que fala, não, pensando bem, eu acho que Jesus não é Deus, não. Ele é um Deus menor. Ou ele é alguém enviado por Deus, mas ele não é Deus. Aí, para esse grupo majoritário, essas pessoas que entendem diferente vão ser classificadas como seita. Essa é uma palavra pesada hoje em dia, né? Por várias questões. Mas seita vem ali do latim secta, que significa parte. Então, torna-se um partido. É um grupo que está destoando do que majoritariamente se acredita no cristianismo. Então, existe essa questão. Mas eu toquei nesse ponto porque eu estava dizendo que vários assuntos, a grande maioria dos assuntos teológicos, você não vai ter assim uma unanimidade. Vai ser todo mundo difícil, né? Vai ser. Eu imagino, porque assim, tem um cara que ele estudou de uma forma... Ele tem uma linha de pensamento e o outro tem outra. Como tem muitos que falam, eu gostei, é verdade, eu também penso assim. Mas aí você vai ver que são poucos mesmo, tanto de cada lado quem concorda e quem não concorda, né? Então, a gente citou aqui, né, por exemplo, o termo do católico. E aí, já avançando muito na história, quando a gente pensa no catolicismo romano, ali imperial, né, que vai ali do século IV até ali a reforma protestante no século XVI. Esse catolicismo romano, por muito tempo, ele prestou um desserviço para o cristianismo, que foi o desserviço de tirar das pessoas, da população, das pessoas normais, digamos assim, o acesso ao texto bíblico, à escritura. Então, a partir da Reforma Protestante, e aí historicamente é muito curioso isso, porque a Reforma Protestante ela está casada ali historicamente com o iluminismo, como a gente fala, né? Essa chegada do mundo iluminado, onde as pessoas agora pensam. Elas usam a razão, a era da razão. Então saiu da idade das trevas, agora está na época da razão. E a Reforma Protestante, ela potencializa isso. A partir da Reforma Protestante, isso começa a se pulverizar mais. O quê?
a ideia de que toma aqui uma Bíblia para você, uma Bíblia para mim, uma Bíblia para o Guilherme, uma Bíblia para quem tá em casa, e todo mundo lê a mesma Bíblia. Só que assim, todo mundo tem a mesma capacidade interpretativa? Não. Todo mundo vai interpretar da mesma forma? Não. Então começa a se pulverizar essas diferentes correntes. Antes disso, você tem o quê? Uma igreja que ela doutrina, no sentido agora pejorativo da palavra, de dizer, não, você tem que pensar desse jeito. Então todo mundo, você pega uma igreja, não tem muito tempo, no Brasil, as missas eram rezadas em latim. Por quê? Porque é o idioma da igreja. Então, se você mora no Brasil, camarada, se vira, aprende latim se você quiser, porque a palavra vai ser pregada em latim. Porque ela uniformiza a linguagem, a liturgia, o dogma, os costumes. Para quê? Para que funcione do mesmo jeito em todo lugar. Aliás, isso é o significado da expressão católica. A palavra católica, católico, é uma expressão latina que significa universal. Ou seja, a ideia de que é tudo uno, Sim. tudo igual em toda parte. E o mundo inteiro faz exatamente igual em todos os lugares, né? Que é uma visão imperialista. O Império Romano, ele é um império católico. A ideia de que o mesmo idioma vai ser falado em qualquer lugar onde o Império Romano chegou. A mesma cultura, os mesmos costumes, a mesma moeda, o mesmo imposto, o mesmo imperador para todo mundo. Com a Reforma Protestante, isso começa a mudar. E aí a gente está agora já no século XXI, numa era que é cada vez mais cada um por si. Aliás, esse é um esforço que nós precisamos também tomar cuidado. O cuidado de não banalizar ao ponto de não. Então Deus é o que você quiser. Então você tem o seu Deus, eu tenho o meu, ele tem o dele. E Deus é para cada um de um jeito. Deus é para cada um de uma forma. Não é isso que a Escritura apresenta, né? Mas é natural. Falando de história, a história ela acontece, ela é um movimento que ela vai acontecendo, a história por vezes vai se repetindo e a igreja ela está para a história dessa forma. Ela vai reagindo ao que historicamente vai se apresentando. Então você pega a igreja no século I ao século III, ela é uma igreja perseguida. Era proibido ser cristão, era crime. Então você tem os cristãos fugindo e levando a palavra escondidos. A partir do século IV, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então agora é o contrário, é proibido não ser cristão. É crime não ser cristão. O cristianismo tem que ser a religião de todo mundo. Então agora a igreja que era perseguida, ela começa de alguma forma, e aí por igreja eu coloco entre aspas aqui, essas pessoas que estão liderando esse braço da igreja começam a impor o evangelho para as pessoas. Então, e aí a igreja vai reagindo a esses movimentos. Isso é a história da igreja. Isso é a história da igreja. Nossa, que história, tá interessantíssimo, viu? E também, automaticamente, história e geografia, viu, aqui, tá vendo? Que tem cultura, pra ninguém ficar me julgando, como sempre. Tá Falar, você traz os convidados aí, só fala doideira, só faz bagunça, nem nada, mas tem dia que é interessante, olha aí, ó. Todos são interessantes, mas sempre interessante, sempre interessante. Agora tá um pouco mais. A história é uma coisa diferente. Mas, olha, e aí com todo esse tempo, você falou sobre séculos em questão da igreja. Certo. Mas do século atual agora é completamente diferente, com a geração que foi mudando e com o passar do tempo foi mudando até a liturgia de culto, foi mudando os templos, foi mudando tudo. E hoje o povo fala assim, que Jesus volte logo, porque agora o negócio tá doido. Mas as igrejas agora estão trazendo o mundo para dentro da igreja, estão fazendo isso. É a parede preta, é a marrom, é a azul, é a verde, é a amarela. Mas mudou muita coisa, mas isso mudou por causa da geração, com a tecnologia, com o tempo, com tudo. Isso aí. Mas deveria, então, ser exatamente como era antes ou não? Você acredita que, olha, é bom que tenha mudanças, é bom que até se acaba usando a tecnologia, lógico, para uma coisa boa, que vai facilitar também, mas tem que ter um limite. Hoje, a história da igreja atualmente é isso, olha, veio o movimento neopentecostal, né, com o passar do tempo, que foi crescendo bastante. Hoje a gente vê muitas placas de igreja com os nomes completamente diferentes, de formas diferentes. O Felipe Freire veio aqui, falou sobre a igreja contemporânea, e eu entendi que é isso. Olha, a igreja contemporânea é a igreja que a gente pode ficar da nossa maneira, que a gente quer. Porque lá na outra, como assim ele citou, lá na outra igreja que é a normal, não pode.
Então, foi mudando para, olha, você você é mais jovem? Tem aquela outra igreja mais jovem para você. Olha, Sim. você é mais tradição? Tem aquela outra. Então, tudo isso envolve a história antigamente da igreja com a história atual, é isso? Sim, e não só da igreja, Barro. Percebe? Ó, na sua própria fala, você está mostrando o quê? O mundo mudou. Isso. O mundo foi mudou. Mudando muita coisa. Hoje nós vivemos um mundo que pode ser chamado assim de pós-moderno, né? A mente pós-moderna. Sim. A mente pós-moderna, ela tem algumas características. Uma delas, por exemplo, a ideia de que o que você pensa é o que você pensa e ponto. E se você tem essa ideia, eu não posso impor sobre você o contrário. Sim. E aí, se esse é o mundo em que nós vivemos, e nós estamos num país, graças a Deus, para a glória de Deus, laico, que tem liberdade religiosa, e aí esse é um outro tema. Você não pode nem falar, não pode nem mencionar. Aqui o povo vai na praça, vai nos lugares, vai dentro do ônibus, vai tudo quanto é lugar falando. As pessoas pesquisarem hoje a Nigéria, o Iêmen. Assim, a estatística é de que 40 cristãos morrem ao dia no mundo. Principalmente ali na região que é chamada de Janela 1040, né? Que é a janela ali do globo. Aqueles países ali, o norte da África, parte do Oriente Médio, o leste europeu. Então, são regiões que o cristianismo ele é perseguido assim, de forma física. Não é perseguição assim filosófica, não. Perseguição física. Então, naquelas regiões, você não vai encontrar muito tipo de igreja diferente, não. Então, quando você fala, e essa é uma percepção correta, tem todo tipo de placa de igreja. É uma verdade aqui no Brasil. Porque o Brasil é isso. O Brasil é um país onde você tem, de certa forma, liberdade religiosa, onde você tem um laicismo que permite você expressar a sua fé da maneira que você quiser e permite isso que você citou, da pessoa que está numa igreja e ela fala, não me aceitam aqui do jeito que eu sou, eu vou abrir uma para aceitar gente como eu. Isso é característica do mundo. Então, assim, a igreja, ela está inserida nesse meio. Agora, o ponto é, a igreja deve aderir, aceitar, ser moldada a tudo aquilo que o mundo apresenta? Aí já é uma outra pergunta e eu responderia que não. Não, porque você usou uma palavra aí, que foi a palavra limite. E sim, para o cristão existe um limite, e esse limite é a palavra de Deus, é a Bíblia. É a revelação que une toda a igreja em toda a história, em todos os lugares do mundo. Passou do que está escrito, aí você não pode simplesmente, em nome dessa mente pós-moderna, dizer não, mas é o que eu penso. Sim. Dentro da cristandade, é o que você pensa, beleza, você tem até liberdade, e eu quero que você tenha liberdade para pensar isso. Mas eu não posso aceitar ou ter isso como correto, ou aderir a isso só porque é o que você pensa. Então, a igreja de Jesus, como a própria expressão já fala, ela é de Jesus. Então, a gente vai para a Bíblia, o que Jesus estabeleceu, o que na Bíblia está estabelecido por Jesus Cristo, e o que ele estabeleceu está estabelecido e ponto. Porque senão, a gente vai cair nesse perigo da pessoa criar um Jesus que não está na Bíblia. Mas eu acredito que Jesus é assim. Você tem liberdade para isso, mas a sua liberdade não pode se impor à liberdade do outro. Então, sim, a partir do momento que você tem liberdade para pensar um Jesus diferente do que ao longo de 20 séculos, 21 séculos de história, foi pensado e aceito e recebido por toda a história da igreja, e aí agora você chega e fala, não, eu pensando bem, tá todo mundo errado, em 20 séculos todo mundo errou, e eu agora é que tenho a verdade. Bom, você tem liberdade, inclusive, para achar isso, mas você não pode impor essa verdade sobre os outros. Sim. Nossa, interessantíssimo isso. Muito interessante, como a gente falou, né? Eu tenho essa liberdade, a questão do pensamento, mas nem todo mundo vai ser unânime, nem todos vão concordar. Vai ter aquele que vai falar, não, eu realmente tô com esse cara, eu acho que isso não é legal. É isso aí. Como tem o outro que não, pra mim tá tudo bem, eu penso também como ele. E eu acho que é por isso que, como a gente falou, foi mudando muita coisa na igreja, de olha... Sim. Essa igreja com a placa X, ela pode tocar uma música com uma guitarra com isso, mas a outra prefere não. É isso. Olha, hoje tem a da parede preta que para eles não muda em nada, só porque é uma parede preta, mas para o outro já é um absurdo. Então, a coisa vai mudando, mas eu entendi o que você disse, a gente não pode esquecer da história do início, de olha, teve um ponto de partida e a igreja era assim, e dentro da palavra
Era, não é dessa forma, funciona dessa forma. Isso e hoje as pessoas foram mudando com o passar do tempo, lógico. É assim, porque era naquele tempo eles iam então de burro até a igreja. Então eu vou subir em cima de um burro. Não pode usar carro. Eu vou de cavalo até lá. Não tem como mais, né? É isso aí. É lógico, com o passar do tempo eu vou mudar. Eu não vou mais assim, olha, eu vou de cavalo. Olha, eu vou então até a igreja com essa determinada roupa, porque era assim que eles usavam. Então eu vou só com uma beca mesmo. Eu não posso ir do jeito que eu quero. Então, lógico, com o passar do tempo vai mudando muita coisa. Né? Quer ver, por exemplo, ó, pegando a esteira disso aí que você está comentando. Hoje em dia, nós temos isso aqui quase como uma extensão do nosso corpo, de quem nós somos, o celular. No celular, não é? Porque tudo agora é o aplicativo. Você vai ter que fazer pelo aplicativo. Agora vai ser não sei o quê. Esqueceu o celular. Pronto, esqueceu Como tudo, é que você paga? É verdade. Como é que você compra? Como é que verdade. você acha Eu esqueci o cartão e o celular. Como que faz? Né? Então. Para aproximação agora. Pronto, aproxima aí. E aí, junto disso, o celular eu posso utilizar para baixar um aplicativo da Bíblia. Então, veja, hoje nós temos a Bíblia a um clique. Sim. O texto bíblico a um clique em várias versões, com várias linguagens, sabe? Então você quer ler a Bíblia em inglês, você baixa. Você clica de graça e baixa. Você baixa ela em português e você lê e compara como ela tá no inglês, como ela tá no português, enfim. Beleza. Houve uma resistência no início por muitas igrejas, e em alguns lugares ainda há, com a questão da pessoa que vai para a igreja e ela lê na hora ali do culto e tal, a passagem, usando o celular. E sim, eu entendo, eu sou, como disse, né, professor de teologia, eu entendo a importância, a necessidade, até mental, psicológica, da pessoa estar ali com a Bíblia física, em papel. Sim. O desafio dela de achar o texto. Tem pessoas que têm prazer nisso, né? De, olha, eu gosto de pegar a Bíblia assim e... Tenho bem prazer. Que tem no tablet, em qualquer lugar. Mas eu tenho prazer de fazer isso. Né? O prazer e outra, essa questão de você criar afinidade. Porque, veja, tem livros na Bíblia que são uma página. E para você achar aquela página ali na hora do culto, que o pastor fala, abre aí no texto de Sofonias, que é um livro... Eu ia falar isso agora. Eu já ia falar isso agora. No celular, você digita Sofonias e aparece. Pronto. Com a Bíblia física, você tem todo esse desafio de ter afinidade com a palavra, com a Bíblia, a ordem dos livros. Então, assim, eu entendo a relevância, a importância de usar a Bíblia em papel. Agora, isso quer dizer que eu utilizar a Bíblia no meu celular é um erro? É um problema? Não é. E aí, qual é o argumento de muita gente? Fala, não, porque a Bíblia de verdade é a Bíblia de papel. Só que assim, a Bíblia de verdade pega as cartas de Paulo. Elas foram escritas, não foi em papel. Não foi impresso, foi manuscrito. Então, assim, a pessoa... Você tem acesso ao manuscrito? Você consegue trazer na igreja... O original, né? As tábuas lá de Moisés, a pedra. Você consegue trazer a pedra? Papiro, né? Papiro que fala o papiro, que seja. Você consegue trazer isso? Não. Então, o mundo mudou. Todo mundo andando com isso, né? Até que não dá, nem dá. Já nem pensou dá. No metrô? O cara vindo no metrô com aquele monte de coisa. Isso aqui é só o Novo Testamento, né? Então, aí graças a tecnologia que foi avançando, hoje nós temos a Bíblia impressa. E agora, com a tecnologia avançando ainda mais, nós temos a Bíblia digital. Então, assim, esse esforço, ele é um esforço desnecessário de não, a Bíblia não pode ser no celular. Esse negócio de você ler a Bíblia no tablet tá errado, você tem que ler a Bíblia no papel. Se a gente for fazer esse exercício, a gente vai voltar lá pra pedra. E aí o crente vai ter que levar pedra pra igreja, pegar o metrô com as tábuas de Moisés, as cartas de Paulo. Tudo assim, imagina uma bolsa levar isso aí. Nas 6 horas da tarde, imagina no metrô, como que vai fazer? Nem deixam você entrar. Não deixa mesmo, a pessoa vai empurrando. Excesso de bagagem, né? Vai entrando com pedra, com tudo. Olha, muito interessante isso mesmo. E eu já ouvi muito esse termo mesmo. Muito esse termo da pessoa fala assim, mas tem que ser de papel e tal. Mas tá escrito a mesma coisa, a diferença é que só é digital. Muito interessante. A gente indo pro finalmente com essa coisa, com essa pincelada hoje só, porque ele vai voltar aqui várias vezes. Com essa pincelada da história da igreja, que eu tô achando aqui maravilhoso, muito interessante, e automaticamente tendo essa aula de geografia aqui ao mesmo tempo. Você falou uma coisa interessante antes da gente começar. Você falou assim, olha, você traz bastante pessoas negras aqui, bastante pessoas pretas, que é uma coisa espontânea mesmo, não que faça só isso, lógico. Sim. Mas é claro que também não vai deixar de ter, e quem reclamar vai vir mais gente escura ainda. A coisa vai mais preta, ainda mais séria. Entendeu? Você viu que eu já comecei o ano aqui com o Fá Sampaio.
Porque o Fábio Sampaio também é negão legítimo. Um cara africano, angolano. Tipo A. Você viu, ele já é legítimo. E aí, hoje a gente ouve muito falar sobre isso, a cultura preta também na igreja. Eu ouvi falar disso. Se eu não me engano, eu vi um TCC de alguém que falava sobre isso. A cultura preta na igreja. O que você tem também a dizer sobre isso? E muita gente fala assim, mas o preto, ele não devia estar sendo um cristão, porque os cristãos fez isso, fez aquilo outro. E também fala assim, tá muito europeu. Tá muito europeu. Eu falei, você já ouviu um Kirk Franklin? Eu falei pra pessoa. Eu falei, você já ouviu um John Pecky? Você já ouviu o Marvin Sapp, não é isso? Marvin Sapp. Eu falei, você já ouviu Fred isso? Hammond. O Fred. Eu quero o Fred no meu programa. Vem, Fred, aqui no meu programa. Meu sonho... Não, o dia que foi isso, acabou. Eu não falo mais com ninguém. Acabou. Fechou. Não falo mais com ninguém. Meu sonho, o Fred Hammond aqui no programa. Ia ser meu sonho. Eu falei, você já ouviu um Fred Hammond pra você achar que isso é europeu? Eu falei, não, eu acho que você não ouviu Aretha Franklin, não. Você não deve ter escutado uma Cissy Winans. Eu falei, não deve ter ouvido Cissy Winans, eu acho. Eu falei, não deve ter ouvido isso, não, pra achar que é europeu. Mas por que a pessoa teve essa ideia de que, olha, o cristão acabou ficando tudo da Europa mesmo? O que você tem a dizer, estudando a história da igreja, você que sabe sobre isso, e a questão da cultura preta, e a Europa, e a igreja e tal? Bom, as pessoas têm essa ideia por conta da Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja, Romana, Roma, Europa. Aí a galera já associa o quê? A igreja surgiu na Europa. Mas não. A igreja ela surge no que hoje a gente vai chamar de Oriente Médio. Sim. E ela chega, ao mesmo tempo, para ser benéfico, para não afirmar categoricamente que a igreja chegou primeiro na África do que na Europa, no mínimo a gente pode dizer assim, no mesmo século, na mesma época que o evangelho estava chegando na Europa, ele estava chegando na África. Então, existe evangelho... O Egito é na África. O Egito é na África. Entendeu? O Egito é na África. É isso aí. Então tinha como José ser um loiro do Se a gente for pro Antigo Testamento, então, acabou. Né? Não tem Europa no Antigo Testamento. Eu acho que a maioria das pessoas deviam ser assim como a sua família, como você. Imagino eu na Bíblia, né? Principalmente nessa região, né? É isso aí. Que nem, José do Egito. Se o Egito ficar na África, não tem como. É que ele ganha também esse título do Egito porque ele se torna governador, mas ele é original ali da região de Canaã, que é o atual Israel ali, o Oriente Médio. Que não tá muito longe um lugar do outro. É nordeste do continente africano. Geografia não tá muito longe. Então ele tá mais próximo de um africano do que de um europeu. Exatamente. Foi nessa linha que eu pensei. Isso. Então veja, tanto essa questão do primeiro evangelho ter chegado em África, né, no continente africano, do que no continente europeu, e aí a gente tá falando do Novo Testamento, igreja. Sim. Mas o Brasil, para falar do nosso recorte aqui, a igreja católica ela chega aqui primeiro. Então, quando o Brasil ele é colonizado inclusive, né, o padre José de Anchieta, que é um jesuíta. Sim. Então, é igreja católica. Eu não sei por que tem nome de rodovia desse cara, tem estátua, mas tudo bem, isso aí vai Por quê? Porque o brasileiro ele não gosta de história. O brasileiro não... Permite-me a correção. O brasileiro ele não conhece. O brasileiro comum, ele não conhece a própria história. E quando conhece, vida que segue, né? Então é isso aí. Mas, enfim, o evangelho no Brasil, hoje, ele tá pau a pau ali, 50% dividido entre católicos e evangélicos. Sim. Tá? Então o cristianismo é a maior religião do Brasil, né? De forma nominal, ali, estatística. Desse cristianismo você tem o catolicismo, ainda com uma leve vantagem, né, de número de pessoas, mas já encostando, há algum tempo, chegando cada vez mais próximo, os evangélicos, por assim dizer. Nesse movimento evangélico no Brasil, a grande maioria é pentecostal e neopentecostal. O neopentecostal ele é um desdobramento do movimento pentecostal. Então tem o pentecostal primeiro, o próprio nome, né, neopentecostal, é o novo pentecostal, é o pentecostalismo que veio depois. Então a maior parte dos evangélicos no Brasil é pentecostal. O que é ser pentecostal? É ser consequência, desdobramento de um movimento que surge nos Estados Unidos. Sim. Na primeira década do século XX. E como que surge esse movimento? Surge com um pastor negro. Sim. Então, assim, coisa de 40, 50 anos antes do Martin Luther King fazer aquele discurso nos Estados Unidos, para o discurso de igualdade civil, para acabar com a segregação racial,
né? O Martin Luther King, eu tenho um sonho. Sim. Que negros e brancos vão conviver. Isso tá ali na década de 50, 60, o Martin Luther King, me foge agora a data correta. Mas assim, em 1906, tem um pastor norte-americano, afrodescendente, chamado William Seymour, que começa o que a gente chama hoje de movimento pentecostal. E o William Seymour começa esse movimento que, antes de mais nada, ele é um movimento onde o Espírito Santo é derramado sobre todos. Homens, mulheres, jovens, velhos, negros e brancos. Então é uma primeira igreja nos Estados Unidos que você não vai ter banco para brancos e banco para negros, não. Porque Deus é o mesmo Deus de todos. Então senta todo mundo junto aí. Senta todo mundo junto. E o que eu tô dizendo é que o movimento pentecostal ele surge como um movimento antirracista. O movimento pentecostal, não no sentido politizado que é usado hoje. Ele surge como um movimento interracial. Ele é um movimento que está pregando o seguinte: o evangelho, Jesus, ele veio para salvar a todos. E o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos da mesma forma, de igual modo. Ele não é separado por cor de pele. Então, nem por continente. Nem continente. Então, o movimento pentecostal, ele é originariamente um movimento negro antirracista. Assim, no sentido estrito da palavra, do que significa ser antirracista. Ele é um movimento que ele despreza a ideia de que a cor A fica nesse quadrado, a cor B fica nesse quadrado. E essa cor é superior, essa cor é inferior. O movimento pentecostal ele surge como um movimento que vem da parte de Deus para trazer para o mundo isso. E aí eu estou contando essa história para dizer, isso está no século, a primeira década do século XX. 4 décadas depois, o Martin Luther King, que é um pastor batista, negro, Sim. vai ser usado como instrumento de Deus para ser uma voz contra o racismo em todos os Estados Unidos. E aí o restante, como se diz, né, o resto é história. Então hoje a gente olha para o Brasil e para a igreja pentecostal no Brasil, é o maior movimento negro. A maioria das pessoas nas igrejas pentecostais são negras, são mulheres negras, que tem mais esse detalhe, a grande maioria mulheres, negras, periféricos, pobres. Então assim, o pentecostal ele não surge como um movimento de elite, pelo contrário, ele é um movimento que ele surge como surge a igreja. Então ele é eu posso chamar assim, e é chamado assim, é um avivamento, é um reavivamento. É Deus trazendo vida de novo para essa fase, né, da história do mundo. E então, por isso que é muito forte assim, essa presença negra, essa cultura negra nos movimentos pentecostais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Cara, que sensacional. E eu encerro esse programa dizendo uma coisa, e esse assunto. Você tá com dúvida disso? Vá a uma igreja em África. Vai numa igreja na África, que aí você vai ver tudo que tá acabando de falar aqui. É isso aí. Mas com os africanos mesmo, não é com aqueles que é brasileirado, não. Com os africanos de verdade. Vai lá, dá uma voltinha lá, depois vocês voltam aqui e me falam. E eu encerro esse programa, muito obrigado. Eu queria ficar aqui umas 5 horas ouvindo essa história da igreja, estava interessante. Gente, é isso. Esse foi mais um programa do Barró. Mas antes de tudo, o Instagram, para quem quiser acompanhar, quiser saber tuas redes, quem quiser material, quem quiser fazer curso. Agora é hora do merchan. Vai lá, olha para aquela câmera, faz o merchan. Obrigado, Barró. Desde já, então, agradecendo você pela oportunidade. Obrigado. Deus abençoe, viu? Que Deus continue prosperando esse seu trabalho aqui. Pelo pouco que eu já tenho acompanhado desses últimos tempos que a gente tem em contato, Deus tem te usado muito e que Ele continue te usando para produzir conteúdo de qualidade, tá bom? Para a glória dele, para levar informação pro pessoal, para levar conhecimento. Sim. Obrigado pela oportunidade, por me convidar. Para você que nos acompanha, que Deus abençoe. Deixa eu mandar aqui um beijo para minha esposa. Posso fazer isso? Claro, antes do merchan? Que nem rádio, eu gosto disso, vai. É isso aí. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, gostei. Vai lá, tá legal, vai lá. Quero mandar um beijo pra minha esposa Joyce, pra minha mãe Regina, meu pai Edivaldo, meu irmão Fábio, toda a minha família, todos os meus amigos, meus irmãos da minha igreja, lá de Francisco Morato. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho um nome comum, Thiago, com TH, mas o sobrenome, já falamos no início, diferente. Então, se você digitar Thiago Irapuá, só tem eu. Aí nem é difícil escrever então, Irapuá, não é difícil, gente. Para. Não é. I-R-A-P de pato U-A. Irapuá. Então, Thiago Irapuá são minhas redes sociais, Instagram, no YouTube você me encontra também. Tem lá pregações, tem aulas. E me encontrando no Instagram, você vai ter mais contato, né? Você vai conseguir ter contato direto comigo para acessar os nossos cursos. Esse ano a gente tem bastante novidade aí. Então, você que quer conhecimento teológico, quer nos conhecer, quer nos contatar,
procura aí nas redes sociais e também no YouTube, Thiago Irapuá. É isso. Você se prepare que agora você me deu ideia aqui de uns temas. Eu vou inventar e você vai vir, hein? Aí eu vou ter que vir. Vai vir. Vai então sustentar a gracinha. Vai vir aqui. Foi da ideia, né? Isso. Então conta comigo, Gente, meu irmão. esse foi mais um programa do Baú. É isso. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Valeu, mano.